Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 27 de 8 de 2021. Vamos dar início à nossa aula? Português, exercitando a coesão textual. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 9, 10, 11 e 12. Nossa matéria de português de hoje vai estar na semana 3. O tema vai ser exercitando a coesão textual. A organização das ideias em texto é fundamental para que o leitor compreenda a mensagem pretendida. Nesse sentido, é importante que você, como autor de qualquer texto, pense e planeje a sua escrita, selecionando as palavras que você usará nessa construção para que os textos produzidos por você sejam coesos e coerentes nas ideias apresentadas. Veja só, evite repetir a mesma palavra, porque essa palavra vai se tornar uma palavra repetitiva, e assim a repetição da palavra fará com que a palavra repetida diminua o valor do texto em que a palavra se encontra repetida. Para saber mais, seguem algumas sugestões de leitura sobre a vida dos golfinhos, tema que usaremos para tratar as questões sobre a coerência textual, objeto de conhecimento a ser trabalhado nessa semana. Atividades. Leia o texto a seguir. Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filipe, como dócil animal alfabetizado, levou o menino, que não sabia nadar, até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água, são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente. Número 1. Parece estranho, mas é real. A que fato a notícia se refere? 2. O objetivo desse texto é alertar, informar, divertir ou criticar. 3. Encontra-se registro de opinião em A. Um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho. B. Levou um menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. C. Então o pai do garoto pode retirá-lo da água, são e salvo. D. Realmente, o mundo animal é surpreendente. Número 4. Onde aconteceu o fato noticiado? 5. Estabeleça a coesão do texto abaixo. Reescreva-o, valendo-se de expressões que substituem o excesso do emprego da palavra golfinho. E não se esqueça de usar os pronomes estudados na semana anterior. Dê um título ao texto. Deixamos destacadas as palavras que devem ser substituídas. Seguem também sugestões de palavras para você utilizar. Você pode utilizar essas palavras como temos sugestões. Ele, eles, que esse mamífero, aos demais e deles. Vocês vão substituir as palavras destacadas no texto aqui abaixo. Então, vocês vão substituir as palavrinhas golfinhos que estão marcadas em negrito pelas sugestões de palavras que estão ali em cima. Prestem bastante atenção, vocês têm espaço para poder fazer. História, meios de transportes. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 108, 109, 110, 111 e 112. Nossa atividade de história de hoje vai estar na semana 3 do PET e o tema vai ser meios de transporte. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra, etc. O uso das juntas de boi, carro de boi, para o transporte de pessoas e mercadorias é um dos mais antigos do mundo. Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte eram suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e assim o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transportes aquáticos, como longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. Ainda assim, a roda não foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Entretanto,
Foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. Atividades. Número 1. Consultando os textos acima, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Leiam com bastante atenção e coloquem V ou F. 2. De acordo com o texto, o carro de boi é um dos meios de transporte mais antigos do mundo. Este transporta pessoas, mercadorias, etc. Hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Onde e como? Os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre e rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Os setores de transporte do país têm se expandido e melhorado em diversos aspectos nas últimas décadas, o que não significa que seja satisfatório. Pesquisas da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, apontam esses dados, sendo que cerca de 60% do transporte no Brasil é realizado por rodovias, 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e 4% por aerovias e dutovias. 3. De acordo com o texto, transporte no Brasil, existem diversos tipos de transportes aqui no nosso país. Marque a resposta que afirma essa informação. 4. Releia a parte do texto e responda abaixo. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre e rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, por meio de veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Pensando nessa afirmativa e no que você escuta sobre os caminhoneiros, motoristas de ônibus que fizeram greve, o que você acha que aconteceu? Ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? 5. Leia o texto abaixo e procure as palavras em negrito no caça-palavras. Vocês vão pegar as palavras que estão em negrito e vão procurar no caça-palavras. Nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais.